Olá meus amigos, meu nome é Flávio Cordeiro, direto para o canal Faro Fino. Bom, antes de eu ler a manchete, eu já digo que eu estou pasmem com a matéria, com a notícia que saiu ontem em todos os meios de comunicação do país, internet, jornais, impressos, jornais de televisão e tudo mais. Fachin anula condenações de Lula na Lava Jato de Curitiba e ex-presidente recupera direitos políticos. Isso aqui foi uma monstruosidade, uma coisa assim, não tem nem cabimento, não dá nem para comentar direito. Tamanho da aberração que esse fulaninho aí, ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu para um habeas corpus ao Lula, tirando todas as condenações dele e tornando ele elegível de novo. Isso aí é um absurdo, uma pouca vergonha, uma falta de consideração com a população que paga o salário desse safado, desse ministro Edson Fachin, que é um ser-vergonha, do pilantra, um cachorro ser-vergonha. Não tem nem assim mais adjetivos para falar dele, tanta cachorrada que esse cara fez, só nesse caso aqui, meu. Fora o resto que esse cara deve ter feito por aí. Então eu vou ler lá a matéria para vocês. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recuperou seus direitos políticos e no momento pode concorrer às eleições de 2022, se assim quiser. Claro que ele vai querer, gente, isso é óbvio, né? Isso aí já foi mais uma manobra aí, por trás de tudo isso aí e tal, para poder lançar o Lula o ano que vem como candidato a concorrer diretamente com o Bolsonaro. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, STF, concedeu nesta segunda-feira, no caso ontem, um habeas corpus que declara a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba, responsável pela maioria dos casos da Operação Lava Jato, para julgar o ex-presidente Lula. Com isso, as condenações do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia e as ações sobre a sede e doações do Instituto Lula votam à primeira instância no Distrito Federal, ou seja, as duas condenações em segunda instância do petista deixam de valer e ele se livra, ao menos nesse primeiro momento, do impedimento da lei de ficha limpa. A Procuradoria-Geral da República vai recorrer da decisão do ministro Fachin. A 13ª Vara de Curitiba, por sua vez, disse em nota que irá cumprir a decisão do ministro do STF. Então, uma outra pouca vergonha é a 13ª Vara de Curitiba, que soltou uma nota ontem dizendo que vai cumprir a decisão do ministro do STF. O pessoal aí de Curitiba, da 13ª Vara, vamos tomar vergonha na cara aí, seus juízes, promotoria pública, e vamos recorrer dessa decisão e manter o Lula inelegível. Que isso, gente? Vocês estão tudo louco da cabeça agora? Prenderam o cara é puta sem vergonha, tá um monte de falcatrua aí envolvida. E agora vocês vão deixar o cara assim, do nada? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos se tocar na vida aí e tomar vergonha aqui nessa cara. A decisão monocrática solitária de Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, é um terremoto que pega o mundo político de surpresa, pelo timing. Há meses, os processos contra Lula, especialmente os julgados pelo ex-juiz Sérgio Moro, estão sob forte bombardeio após as revelações da chamada Vaza Jato, que trouxe à tona mensagens privadas mostrando a proximidade entre magistrados e procuradores que viola a Constituição brasileira. Esperava-se que o Supremo primeiro analisasse o pedido de Lula para considerar Moro suspeito, um julgamento que desde 2018 espera para ser retomado pela principal corte brasileira. Fachin definiu, com base no debate antigo da Lava Jato, a decisão do ministro parte do entendimento de que Curitiba deveria ser responsável apenas pelo julgamento dos fatos que vitimaram a Petrobras e nada fora disso. Ou seja, extrapolou suas funções ao julgar casos como o de Lula. A questão da jurisprudência vem desde os primórdios da Lava Jato, uma vez que a 13ª Vara Federal aglutinou a grande maioria de processos da operação. Em 2015, o STF decidiu que seria critério de distribuição de casos
o local de origem do crime e a relação direta com crimes praticados pela Petrobras. Na época, muitos processos acabaram fatiados, mas ficou definido que os atos determinados por Moro em Curitiba não seriam anulados. A ordem de Fachin de anular os processos vai contra o que foi determinado pelo plenário do Supremo há 6 anos e causa estranheza entre juristas ouvidos pelo El País, que afirma que a decisão deixa várias pontas soltas. Não se sabe como ficará o processo de suspeição de Moro. Fachin o declara extinto se será, por exemplo, feita a validação das mensagens apreendidas pela Operação Spoofing. O intercâmbio entre procuradores e Moro obtidos por hackers eram até então o maior trunfo de Lula em tentar provar sua inocência na acusação de corrupção no Instituto Lula. As primeiras análises dos processos envolvendo Lula apontam que votar esses casos a estaca zero tem ao menos uma consequência: a possibilidade de que os crimes apontados nas condenações já estejam prescritos ou em vias de serem prescritos. Como o petista tem mais de 70 anos, todos os prazos de tramitação antes da prescrição devem ser reduzidos pela metade. Ainda não se sabe também quem será o magistrado ou magistrada que ficará com os casos na primeira instância em Brasília. Segundo o Globo, podem ser os juízes Valisney de Souza Oliveira, tido como linha dura e mais alinhado à Lava Jato, e que já tem outros casos de Lula nas mãos, e Marcos Vinícius Reis Bastos, considerado de perfil mais garantista, ou pró-réu. São os magistrados que vão analisar se consideram ou não todas as provas e depoimentos contra o petista e da defesa dos casos coletados pela Lava Jato, já que Fachin não anulou esta fase dos processos e deixou para a nova instância essa tarefa. A celeridade ou não desse processo de reanálise pode ser decisivo para o desfecho dos casos e impactos nas intenções políticas de Lula. Tem que deixar assim, todos os processos, todos os depoimentos, tudo que foi feito no passado em relação aos processos do Lula, tem que serem mantidas para botar esse cara de novo na cadeia e tornar ele inelegível. O Lula não era nem para estar solto, muito menos elegível como esse vigarista desse ministro Fachin aí fez aí ontem. Pouca vergonha. Manobra de Fachin. Esta segunda, a defesa do ex-presidente Lula lançou nota na qual parece estar tentando ainda entender a estratégia de Fachin. Outros advogados rebatem a afirmação do ministro do Supremo de que sua determinação teve como base um pedido de habeas corpus feito em novembro de 2020. Os advogados afirmam que há mais de 5 anos tentam em todas as instâncias que fosse reconhecida a incompetência da 13ª Vara de Curitiba para decidir sobre investigações ou sobre denúncias da Força-Tarefa da Lava Jato. Também levamos em 2016 ao Comitê de Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, a violação irreparável às garantias fundamentais do ex-presidente Lula, inclusive em virtude da inobservância do direito ao juiz natural, ou seja, o direito de todo cidadão de ser julgado por um juiz cuja competência seja definida previamente por lei e não pela escolha do próprio julgador, afirmam. É uma vergonha esses advogados também do Lula, né? Querer agora recorrer também, assim, que nem recorrer à ONU aí, que é violação irreparável às garantias fundamentais do ex-presidente Lula. Que garantia, velho? O cara tocou o terror no país, aprontou um monte de sujeirada, roubo pra cá, roubo pra lá, emprestou dinheiro do país aí, através do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para países esquerdistas, comunistas, ditatoriais, que envolve a América do Sul aqui, e mais países aí de outros continentes até, países africanos, todos com ditador, tudo comunista, essas coisas. Faliu o Brasil, quebrou tudo, agora ainda vão querer ter direitos, garantias fundamentais, violação irreparável, isso daquilo. Vão catar coquinho lá naquele lugar, para ver se toma vergonha na cara, gente. Vão se ferrar, vai.
Os advogados destacam ainda que a decisão não repara os danos irremediáveis causados a Lula. Chegou a ficar 580 dias preso, teve seus direitos políticos cassados e não pode concorrer às eleições presidenciais de 2018. O que quer, velho? O cara fez um monte de coisa errada, aprontou, fez um monte de cagada, um monte de suborno, um monte de roubo, um monte disso, daquilo. Agora ainda quer ter danos irreparáveis causados ao Lula, um salafrário sem vergonha, vigarista, que foi capaz até de cortar o dedo, na época que era metalúrgico, para poder aposentar como inválido. E daqui ficou 580 dias preso. Não sei se isso aí não foi pouco. O Lula tinha que ficar aí uns 50 mil dias preso. Na verdade, fica o resto da vida preso esse cara. Não devia nem ter sido solto. Muito menos agora ainda ter liberado para ele poder ser candidato no ano que vem. Isso é uma pouca vergonha. Aliás, só no Brasil essas coisas acontecem mesmo. Em nota, o Instituto Lula criticou a farsa criada pela Lava Jato e afirmou que é lamentável que o Brasil e a democracia tenham pagado um preço tão alto antes que essa injustiça fosse reconhecida. Injustiça? Esse Instituto Lula aí é outro lugar que só tem trambiqueiro sem vergonha aí. Aí lavou dinheiro aí nesse Instituto Lula aí até dar um pau. Essas palestras que o Lula deu por aí, tudo no esquema de lavagem de dinheiro. Não dá. Deltan Dallagnol, que foi chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba, usou o Twitter para dizer que entendia Fachin, que apenas seguia a nova jurisprudência do tribunal sobre a competência da Vara do Paraná. Este é mais um caso derrubado num sistema de justiça que rediscute e redecide o mesmo dezenas de vezes e favorece a anulação dos processos criminais, criticou. A pergunta que fica é: por que Fachin decidiu agora? Uma das hipóteses é que a defesa de Lula estava colocando não apenas Moro, mas toda a Lava Jato e o próprio Supremo em xeque. Diálogos da Operação Spoffing selecionados pelo perito do petista indicam que, em julho de 2018, a então presidente da corte, Carmen Lúcia, teria mandado descumprir uma decisão que pedia a liberdade de Lula. Carmen Lúcia ligou para Raul Jungmann e mandou não cumprir e teria falado também com Thompson Flores, afirmou o procurador Deltan Dallagnol em mensagem. A conversa é um bastidor do dia 8 de abril de 2018, após o desembargador Rogério Favreto, que estava de plantão, mandar soltar o ex-presidente que havia sido preso no dia anterior. Jungmann, na época, era ministro da Justiça, falou ao site Conjur que ele nunca conversou com Dallagnol. Sem comentários. Por si só, a mensagem não dá o cenário completo do que aconteceu, mas planta a semente da dúvida, o que, no final, poderia favorecer Lula. Houve um conluio para evitar que o Lula pudesse voltar à presidência do Brasil. Não houve conluio nenhum, não. É que a justiça foi feita na época. O conluio tá tendo agora para soltar esse vagabundo, esse safado do Lula aí. Mentiu uma parte da justiça, uma parte do Ministério Público, da Polícia Federal, envolveram muita gente numa mentira reforçada pelos meios de comunicação. Agora que sabem a verdade, como vão dizer para a sociedade que durante 5 anos condenaram uma pessoa inocente, disse Lula em entrevista ao El País na sexta-feira. Pessoa inocente? Que inocente? Que isso? O Lula, quando era metalúrgico e presidente de sindicatos lá no ABC, na região de São Paulo, lá na Grande São Paulo, ele fazia as greves e aí depois ele ia nos donos das empresas e nos sindicatos, faziam com que os empresários pagassem para ele, aí ele pegava a grana que os empresários davam para ele, e aí ele ia lá com uma proposta, entre aspas, milagrosa, isso aqui, que conseguiu reivindicação disso aqui e tal, não sei o quê. Na verdade, ele fazia parar a greve, mas não porque ele conseguiu a melhoria que eles queriam e tal. Na verdade, ele parava as greves porque ele fazia uma intermediação entre os trabalhadores
do chão de fábrica e os donos de empresas faziam os trabalhadores entrarem em greve, mas não para beneficiar os trabalhadores, e sim para ele poder subornar os empresários. Porque cada trabalhador parado na época era uma fortuna que custava para as empresas, porque a produção estava parada. E aí o empresário chantageado e pressionado, vendo seus lucros indo por água abaixo, tomando prejuízo dia após dia, fazia o quê? Pagava para esse salafrário desse ser vergonha sem dedo aí, que cortou o dedo para virar vagabundo. E aí desmanchava a greve, apresentava lá uma proposta, digamos assim, que intermediária, que nem era tão ruim nem para os empregados e nem para os patrões. E ficava tudo certo. E aí todo mundo voltava a trabalhar, com um pouco de reajuste, com algumas garantias, isso, aquilo. Os empresários também ficavam mais ou menos satisfeitos, pagavam o Lula e ele estava sempre com o bolso cheio. É isso aí que ia lutar pelo direito dos trabalhadores? Desde aí, há 20 anos, há 30 anos atrás, aí, que o Lula já fazia esse tipo de cachorrada. Então não é de hoje, e nem daí, nesses anos que ele foi presidente, que o Lula fazia essa vergonhice. Isso aí já vem, ó. Não é porque eu ainda era criança ainda, ó, faz tempo, hein? Eu estou com 45 anos. Bota tempo nisso, hein? Lula ainda tem um caminho árduo para provar sua inocência. Além dos processos do triplex do Guarujá, sítio de Atibaia, 7 doações do Instituto Lula, que voltam à estaca zero, e o ex-presidente ainda se defende de pelo menos outras 5 ações na justiça. Ele já foi inocentado de 3 processos. Claro, né, com um advogado bom, o cara fica perto do tempo, absolvido de outros processos, aí entra o ministro do tal do fulaninho aí, tal de faquinha aí, faz essa manobra aí canalha, entendeu? Pro Lula voltar aí a ter os direitos políticos dele preservados e poder o ano que vem ser candidato. Isso aí é uma pouca vergonha, igual dizia o Boris Casoy. Bom, pessoal, então ficou aí a notícia que saiu ontem aí em todas as redes sociais, sites de notícias, jornais impressos, jornais televisivos, sobre o cachorro do Lula e o cachorro do Fachin. Então eu peço que vocês aí se inscrevam no canal, curtam os vídeos, dêem um like, compartilhem e não esqueçam de estar clicando no sininho para toda vez que eu postar um material novo vocês recebam as notificações. Ok, pessoal? Obrigado, abraço a todos.